Nós vamos agora aprender o que acontece quando nós associamos resistores em série e em paralelo. Nesta figura daqui, nós temos a representação de um circuito de uma associação de resistores em série. Em uma associação em série, nós temos as seguintes características. A corrente é a mesma em todos os resistores. Quer dizer, então, que se nós temos uma corrente total passando no circuito aqui, que eu vou chamar de corrente I, a mesma corrente deve passar pelo resistor 1, pelo resistor 2 e pelo resistor 3, porque não existe outra possibilidade para o caminho da corrente. Além disso, a DDP total, a DDP VAB, é a soma das DDPs de cada resistor. Então, neste resistor R1, existe uma diferença de potencial que eu posso chamar de V1. Em R2, uma diferença de potencial V2. Em R3, uma diferença de potencial V3. A soma da diferença de potencial V1 mais V2 mais V3 é igual à diferença de potencial total da fonte. Encontrar um resistor equivalente para uma associação em série significa encontrar apenas um resistor que fará no circuito a mesma função que estes resistores aqui, quando utilizados separadamente. Então, encontrar o resistor equivalente é substituir os três por apenas um que fará o mesmo efeito. A este resistor, nós chamaremos de resistor equivalente ou resistor total. Ora, nós vamos então encontrar qual é a relação que permite calcular R equivalente em função de R1, R2 e R3. Nós sabemos que a DDP total é a soma das DDPs de cada resistor. Então, a DDP VAB tem que ser igual a DDP V1 mais V2 mais V3. Então, observe que VAB eu posso substituir como sendo igual, lembrando lá da lei de Ohm, que a diferença de potencial é igual a R vezes I. Então, VAB vai ser R equivalente multiplicado pela corrente do circuito, já que a corrente que está passando aqui é a mesma corrente que está passando aqui. Então, VAB eu posso substituir por é igual a R equivalente multiplicado pela corrente I do circuito. Isso tem que ser igual a V1. V1 é a diferença de potencial 1 do resistor 1. E ela vai ser igual a resistência multiplicado pela corrente. Então, vai ficar resistência 1 multiplicado pela corrente I. Mais V2, que vai ser a resistência 2 multiplicado pela corrente I também, já que é a mesma corrente. Mais V3, que vai ser a resistência 3 multiplicado também pela resistência I. Observe, então, que I é o mesmo em todos os elementos do circuito e é a mesma corrente total. Por esta razão, a gente pode dividir toda a equação pela corrente I. E fazendo esta divisão, a corrente I aqui vai desaparecer, aqui também e aqui também. Assim, nós concluímos que, numa associação de resistores em série, a resistência equivalente, que podemos chamar de R equivalente ou de R total, vai ser igual a R1 mais R2 mais R3. Ou seja, é a soma das resistências. Bom, esta expressão daqui você deve utilizar toda vez que você vê que a corrente que está passando no elemento do circuito é a mesma corrente que está passando em todos os elementos, implicando assim numa associação em série. Nós vamos agora aprender o que acontece numa associação em paralelo. Então, nesta imagem daqui, nós temos um circuito paralelo. E esse circuito paralelo nós vamos também fazer a mesma coisa, encontrar quais são as características e qual é a expressão que permite calcular a resistência equivalente. Ora, este circuito aqui nós dizemos que é um circuito paralelo, porque se você observar, a corrente total do circuito aqui, ela vai chegar aqui e vai encontrar um nó. Ao encontrar este nó, uma parte da corrente vai subir, esta parte que vai subir eu vou chamar de corrente 1. Outra parte da corrente vai seguir, a outra parte eu vou chamar de corrente 2. E a outra parte vai descer, que eu vou chamar de corrente I3. Ora, eu quero então encontrar quais são as características de um circuito deste tipo e também quero encontrar quem é o resistor equivalente. Para um circuito deste tipo, a resistência equivalente, que vai fazer no circuito o mesmo efeito que estes três resistores quando usados separadamente,
vai ter as seguintes características. A DDP é a mesma em todos os resistores. Por que isso? Observe que R1 está ligado diretamente à fonte, independente da existência de R2 e R3. A mesma coisa acontece com R2 e com R3. R1 está ligado diretamente ao potencial A e ao potencial B. Então, tem a mesma diferença de potencial VAB. Todos eles têm a mesma diferença de potencial da fonte. Então, a DDP é a mesma em todos os resistores. No entanto, a corrente total do circuito, que eu vou chamar de corrente I, é igual à soma de I1 mais I2 mais I3. Então, sendo a DDP a mesma em todos os elementos, então, VAB é igual a V1, que é igual a V2, que é igual a V3. E a corrente I é igual à soma da corrente 1 mais a corrente 2 mais a corrente I3. Nós queremos encontrar quem é o resistor equivalente, ou seja, aquele que fará no circuito o mesmo efeito que os três resistores que estão aqui. Então, a corrente que passa aqui é a mesma corrente I total daqui. E neste circuito, nós podemos também aplicar a lei de Ohm. No entanto, a relação que nós temos aqui é que a corrente é igual à soma. E nesta relação, nós queremos então fazer a substituição das diferenças de potencial. Observe então que aplicando a lei de Ohm neste circuito daqui, lembrando que V é igual a R vezes I, então I é igual a V dividido por R. Então, no resistor 1, eu posso escrever que a corrente I que aparece aqui, I1, é igual a V1 dividido por R1. O mesmo eu posso fazer no resistor 2, no resistor 3 e no resistor equivalente. Assim, a corrente I vai ser igual à diferença de potencial VAB dividido pela resistência equivalente, que é a resistência total do circuito. Então, VAB dividido pela resistência equivalente, de acordo com a lei de Ohm, vai ser igual à corrente total do circuito, a corrente I. Isso vai ser igual à corrente I1, que vai ser rigorosamente V1 dividido por R1, mais V2 dividido por R2, mais V3 dividido por R3. No entanto, nós concluímos que, como todos estão ligados diretamente à fonte, o potencial de AB é igual ao potencial de 1, que é igual ao potencial de 2, que é igual ao potencial de 3. A DDP é a mesma em todos os resistores. Se são iguais, nós podemos substituir isso pelo mesmo potencial. Podemos substituir isso escrevendo apenas o potencial V aqui. Então, VAB é igual em todos. Se é igual em todos, eu posso dividir tudo pelo mesmo potencial. Então, apenas para reescrever aqui, para ficar bonitinho, vai ficar então que o potencial V é o mesmo. Então, V sobre R equivalente é igual a V sobre R1 mais V sobre R2 mais V sobre R3. Não precisaria fazer isso, mas estou fazendo para você não se atrapalhar. Dividindo todo mundo aqui por V, e podemos fazer isso em todos os elementos do circuito. Deixa eu mudar a cor aqui para ficar mais perceptível. Então, dividir todos os termos da equação por V. Então, vai cortar V aqui, cortar porque dá 1, dá 1, dá 1. Então, nós podemos reescrever esta equação da seguinte maneira. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre a resistência 1 mais 1 sobre a resistência 2 mais 1 sobre a resistência 3. E com isso, nós chegamos à expressão que permite calcular a resistência equivalente em uma associação de resistores em paralelo. No entanto, aqui vale duas dicas que são importantes, que é você encontrar a resistência equivalente quando tem apenas dois resistores. Aqui vale para 3, para 4, para quantos tiverem, basta somar 1 sobre R quantos existirem. No entanto, para o caso particular, existe um caso particular, que é o caso para dois resistores apenas. Essa expressão pode ficar mais simples. Para dois resistores, nós podemos escrever que 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Fazer esta conta daqui significa, então, vamos pegar aqui a borracha, 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3. Esse 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 é, então, reduzido a isso aqui. E para o caso de 2 apenas, nós podemos, então, resolver isso aqui calculando o MMC entre R1 e R2.
Então, fica 1 sobre R equivalente vai ser igual a o MMC de dois números que são primos ou duas incógnitas é igual à multiplicação entre eles. Então, vai ser R1 multiplicado por R2. Você pega esse resultado que seria o MMC, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, isso vai ficar R2 somado com R1. Assim, nós costumamos representar esta resistência da seguinte maneira. A resistência equivalente para apenas dois resistores é igual ao produto. Então, o inverso disso aqui é igual ao inverso disso aqui. É igual a R1 vezes R2 dividido por R1 somado com R2. Ou seja, a resistência equivalente de apenas dois resistores é igual ao produto entre eles dividido pela soma entre eles. Isso acelera a resolução em alguns casos. Se você tiver vários resistores iguais, que é outro caso particular, então existe o caso de você ter N resistores iguais. Então, para N resistores iguais, se você fizer esta conta que nós fizemos aqui, você vai mostrar o seguinte, que quando os resistores forem iguais, a resistência equivalente vai ser igual. O valor da resistência é igual, dividido pelo número de resistores. Isso aqui também acelera o processo de resolução em muitos problemas, já que você não vai precisar aplicar a equação geral. Bom, com isso nós mostramos as expressões que nós utilizamos para resolver circuitos de resistores em série e paralelo, e nós vamos agora fazer exercícios. Durante a resolução tivemos alguns bugs aqui, no entanto, fica aí a resolução. Se você gostou, deixe o seu gostei. Se você quer alguma explicação adicional, deixe nos seus comentários que eu responderei. Então, até mais. Vamos agora resolver exercícios envolvendo a associação de resistores.